Pessoal, tudo bem? Agora a gente vai retomar o nosso conteúdo já com o módulo 5, começando na Alta Idade Média, que é o período que tem início após a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Lembrando que o Império Romano do Ocidente cai, mas o Império Romano do Oriente permanece. Características básicas da Alta Idade Média, pelo menos para um conjunto assim da Europa Ocidental. Economia ruralizada, certo? É o período inicial da Idade Média, entre os séculos 5 e 10. E nesse território vão se formar pequenos reinos bárbaros, efêmeros, de curta duração, que são um misto de tradições germanas e romanas. Ao final do Império Romano a gente vai ter uma germanização dos povos romanos e romanização dos povos germanos. Como assim? Quer dizer que eles vão assimilando os hábitos, os aspectos culturais uns dos outros. Então esses reinos bárbaros, por mais efêmeros que sejam, se erguem sobre as estruturas romanas, sobre as suas formas de organização, de enxergar, de ver o mundo, sobre as estruturas físicas deixadas. Esses povos bárbaros não vão romper com Roma. Talvez eles rompam com a estrutura romana, a superestrutura, mas vários pedaços da organização social de Roma, de como se davam as relações, eles vão manter. Quando a gente está falando então desse período da Idade Média, o reino mais importante que a gente vai falar é o Império Carolíngio. Por quê? Porque ele se destaca devido, primeiro, à sua permanência histórica. Ele não é efêmero como os outros reinos bárbaros. Ele persiste na história e as consequências dessa persistência vão ajudar a formar uma cultura europeia medieval. Também, então, como segunda característica, seria essa justamente a influência na formação da cultura europeia medieval. Este Império Carolíngio vai ser dividido em duas dinastias importantes, a Merovingia, primeira, e a Carolíngia, que vem após a Merovingia. Então, o que foi essa dinastia Merovingia? Foi a dinastia do rei Clovis, que reinou entre 481 e 511. Clovis foi responsável pela união das tribos francas em um único reino. Os francos são um dos diversos povos bárbaros da região. Ele organizou político-administrativamente o reino, as suas unidades de administração e converteu os francos ao cristianismo, se aliando assim à igreja. E aí havia uma relação de que Clovis ajudava na expansão dos interesses da igreja e a igreja ajudava na expansão dos interesses de Clovis. Não à toa houve uma grande expansão territorial, da qual a igreja fez parte ativamente. É Clovis também que inicia a doação de terras para guerreiros, chamada de benefício. Esse benefício vai ajudar a formar uma das bases do feudalismo, que a gente vai discutir mais à frente. No entanto, após o Clovis falecer, a gente vai ter um período de dificuldade para a administração do reino, pois os filhos, os herdeiros de Clovis, não conseguem governar o reino que ele deixou para trás. E aí isso vai ascender verá ascensão à importância dos prefeitos palacianos, os majordomos, que são como os ministros do palácio. Então, no século VIII, após quase 2 séculos desses majordomos já cuidando dos assuntos do reino franco, esse cargo vai tornar-se hereditário sob a família Heristal. E pouco após isso, Carlos Martel, majordomos, vai liderar as batalhas dos francos e vencer os muçulmanos na Batalha de Poitiers, em 732, impedindo que os muçulmanos expandam seu domínio sobre a Europa, que eles já haviam conquistado a Península Ibérica. Pô, mas peraí, como assim muçulmanos? Calma, a gente já chega nos muçulmanos. Então, essa importância do Carlos Martel e dos seus filhos vai levar que seu filho, justamente Pepino, breve, derrube a dinastia Merovingia e instaure, então, a dinastia Carolíngia, unindo novamente os interesses da igreja com os interesses do reino franco. Ele tem o apoio da igreja para derrubar os merovingios. Então, o problema é que Pepino, como o nome já aponta para a gente, é breve. E após a morte de Pepino, quem assume o trono é Carlos Magno. Carlos Magno é um rei extremamente militar. O poder fica descentralizado da capital, pois ele está o tempo todo em campanha, enfrentando os inimigos do reino e expandindo o reino franco. É tamanha a ferocidade do Carlos Magno em batalha contra os títulos infiéis que o Papa Leão III vai declarar Carlos Magno imperador dos romanos, título que até então nenhum Papa havia se arriscado a conferir a nenhum rei ou aspirante a imperador europeu. Por quê? Porque ainda existe o Império Romano no Oriente.
Então isso poderia criar problemas com o que na época era ainda um império muito próspero. O Carlos Magno vai continuar, então, algumas ideias da dinastia merovingia, entre elas as reformas político-administrativas. Carlos Magno vai dividir o império em condados, governados por condes, e marcas, governados por marqueses. E esses condados e marcas vão ser fiscalizados por representantes do rei, para evitar a corrupção. Ele também vai doar terras a grandes proprietários, novamente reforçando assim uma das bases do feudalismo. E vai provocar o chamado Renascimento Carolíngio, impulsionando as artes, as escolas e o canto gregoriano. Por que o canto gregoriano é importante? Porque é uma coisa pertencente à igreja. Ou seja, a gente vai ter aqui os interesses da igreja sendo novamente representados pelo Império Carolíngio. Só que Carlos Magno vai falecer em 814. E esse poder, essa capacidade de governar que o Carlos Magno tinha, seus filhos não terão. Então o Império vai se fragilizar novamente, levando ao Tratado de Verdun, que vai dividir o Império Franco em 3 territórios, a França Oriental, a França Ocidental e uma faixa intermediária, passando assim aos 3 herdeiros do trono. Esse enfraquecimento do poder real vai favorecer o fortalecimento da nobreza. E isso vai ser visto então por muitos historiadores como justamente o que vai levar à consolidação de fato do sistema feudal na Europa. Bom, lembra que falamos da Batalha de Poitiers dos muçulmanos? Agora nós vamos falar dos muçulmanos de fato. Primeira coisa é entender sobre o mundo árabe muçulmano. A princípio, os árabes, embora tenham uma língua, uma cultura mais ou menos comum, eles são dispersos, eles não têm uma grande unidade político-religiosa. Tanto é que Meca é um importante centro religioso e comercial, mas na Kaaba, aquele templo em forma de cubo que é no centro de Meca, oculta vários deuses de diversas religiões politeístas da região. Então o Islã é uma coisa que vem posterior à cultura e identidade árabe. O Islã surge sendo fundado por Maomé em 610, após Maomé já ter tido contato com o cristianismo e o judaísmo, e alguns pesquisadores dizem que é daí que vêm as ideias do Islã, que é uma religião que na base, na sua estrutura, se assemelha muito a uma fusão entre essas duas religiões. A própria mitologia islâmica, a própria religião islâmica, puxa muito de como se organiza o cristianismo e o judaísmo. Ele diz ter recebido como inspiração a visita do arcanjo Gabriel para essa fundação. Só que a gente tem o Maomé fundando essa religião em Meca, um importante centro religioso comercial, falando do culto de vários deuses. Quando a gente tem esse culto de vários deuses acontecendo em Meca, não é interessante a Meca você ter um cara falando no culto a um deus só. Então Maomé é perseguido para fora de Meca. Ele é expulso em 622 a.C. e esse evento acaba conhecido como Hégira, que é a sua fuga para Yatreb. Isso marca o início do calendário muçulmano, que é um calendário lunar. Ele segue as fases da lua. O Maomé vai retornar a Meca só em 630, com o apoio militar dos seus seguidores. E ele vai chegar em Meca, vai destruir todos os ídolos da Kaaba e vai manter a Kaaba apenas para o culto a Alá. Essa religião, o Islã, vai se basear em 5 princípios. Aceitar Alá como único Deus e Maomé como seu profeta, orar 5 vezes por dia em direção a Meca, visitar Meca ao menos uma vez na vida, fazer caridade e jejuar durante o Ramadã. O Islã também vai compreender várias proibições, como os jogos de azar, a carne de porco, bebidas alcoólicas, etc. E vai trazer o conceito de jihad, que é a guerra espiritual pela alma dos homens, que muitas vezes pode ser levada à última consequência das guerras físicas. Só que Maomé, como qualquer profeta, não viverá para sempre. A morte de Maomé vai dividir os povos islâmicos em 2 grandes ordens: os xiitas, que seguem exclusivamente o Corão e as lideranças islâmicas, pois acreditam na infalibilidade dessas lideranças, e os sunitas, que vão seguir o Corão e a Sunna sendo um guia de pregações do próprio Maomé, ou seja, não está nos textos sagrados, mas são os escritos das interpretações do profeta, e que vão reconhecer que o líder do Islã não seria infalível. Pô, legal, estamos falando de Europa, mundo muçulmano, mas e aquele rolo do Império Romano do Oriente? Esse é o mundo bizantino. O Império Romano do Oriente ele vai ser conhecido como mundo bizantino porque ele vai estar na região da colônia grega de Bizâncio.
E esse mundo bizantino não vai ter passado pelo mesmo processo de ruralização, daquele germe da ruralização que foi o colonato, que aconteceu lá na crise do século III. Por quê? Porque ele está separado nos assuntos políticos e administrativos e na economia do Império Romano do Ocidente. Então, quando o Império Romano do Ocidente cai e se ruraliza, o Império Romano do Oriente continua e mantém o comércio. Tanto é que sua elite é composta por banqueiros e comerciantes. E ele está numa boa localização para atividade comercial. Por quê? Porque ele está nos vários acessos ao mar Mediterrâneo, onde há uma passagem. Esse Império Bizantino vai ter como, em especial nessas romanas, a sua organização política, o uso das leis do direito romano, que inclusive será reformado pelos bizantinos, e o uso do latim. Embora boa parte da população bizantina falasse o grego. Por quê? Porque havia sido uma colônia grega. Mas o uso oficial de língua será o latim. E esse Império Bizantino, então, por fim, vai se diferenciar da Europa medieval, especialmente, primeiro, em questão da relação do cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? No restante da Europa, quem diz sobre a Igreja, quem dá as ordens, quem representa as opiniões máximas, o que é fato, o que é, o que não é cânone, o que é cânone, é o Papa. No Império Bizantino, a gente vai ter essa função cabendo ao imperador também. Então o imperador pode discordar do Papa, coisa que vai acontecer na história, a gente vai ver mais à frente. Vai ser um dos motivos da cisão entre o Império Bizantino e a Europa Ocidental. O Império Bizantino também vai ter uma fusão de elementos gregos, romanos e orientais devido à sua localização na porção oriental da Europa e numa colônia grega, mas sendo originalmente uma parte do Império Romano. Essa miscigenação de diferentes culturas vai ser muito interessante para a formação de uma cultura particular, uma estética particular bizantina. No Império Bizantino também, justamente por não ter a ruralização que houve no restante da Europa, a gente vai ter uma prevalência do comércio como atividade econômica. E o Império Bizantino vai ter a noção da iconoclastia. Como assim? Diferentemente do cristianismo na Europa, onde há o culto a imagens, o Império Bizantino, em função de diversas ordens religiosas internas, vai proibir o culto a essas imagens, a chamada então iconoclastia. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre Idade Média, falando do módulo 5, a Alta Idade Média, onde a gente cobriu um pouco sobre o Império Franco, especialmente sobre as dinastias Merovingia e Carolíngia, sobre a formação do mundo árabe muçulmano e sobre as características que diferenciam o Império Bizantino do restante da Europa. Numa próxima aula, no módulo 6, falando sobre a Baixa Idade Média, a gente vai falar mais sobre como a Europa se estruturou economicamente durante a Alta Idade Média, e daí já sem falar tanto no Império Franco, mas falando de características gerais, e sobre como se dava então de fato a relação entre esses três elementos, entre o mundo muçulmano, o Império Bizantino e a Europa Ocidental. Muito obrigado e até uma próxima.